Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de PHP para iniciantes da JohnnyTech. Hoje vamos falar de funções. Finalmente vamos entrar num PHP muito mais interessante e nós já falámos de funções várias vezes, mas vamos começar agora a explicar o que é que são funções e de que forma é que elas vos podem ser úteis na vossa programação. Funções são pedaços de código. Eu definiria assim: funções são pedaços de código que podem ser utilizados várias vezes, portanto vocês não têm que voltar outra vez a programar este código, basta chamá-lo. As funções podem receber argumentos ou parâmetros, normalmente definimos isso como argumentos, e são muito úteis porque permitem que vocês não tenham um código tão extenso, não tenham de programar tanto. Cria-se uma função e essa função vai realizar instruções que vocês lhes dão. As funções, tal como o nome indica, executam funções, têm uma função em si. Eu vou começar por vos explicar qual é que é o molde standard de uma função. Normalmente representa-se assim. Vocês já viram isso noutros tutoriais, noutros vídeos que fizemos, mas eu nunca expliquei o que é que isso era, o que é que era uma função, porque é que estaríamos a fazer assim as coisas, e é agora a altura de o fazer. Uma função define-se assim. Nome da função, nós temos aqui dentro os argumentos ou parâmetros. Nós hoje não vamos falar de argumentos ou parâmetros, e aqui dentro o código da dita função. Aqui na zona do nome nós temos que dizer sempre function, isto é sempre necessário. Function temos sempre que escrever. A seguir é que escrevemos o nome da função, da dita função. Por exemplo, nós podemos definir um nome para esta função como texto, por exemplo, pode ser um texto. Escrevemos texto. Eu optei por pôr tudo em minúsculas, mas existem várias convenções. Há pessoas que preferem pôr as funções com maiúscula inicialmente, eu prefiro com minúsculas, mas as convenções não estão escritas e não são normas, são apenas são formas boas ou más de programar. Vocês não se podem esquecer que o nome de uma função é uma coisa muito importante, e então convém que o nome reflita aquilo que a função vai fazer, que é para depois não terem grandes problemas a encontrar mais tarde quando revisitarem o vosso código. Quando são duas palavras, ou quando nos dava jeito duas palavras, por exemplo, texto de exemplo, neste caso, eu costumo pôr a primeira letra da segunda palavra em maiúscula e não deixar espaço. Não deixar espaço é obrigatório. Agora, a primeira letra em maiúscula é uma opção minha. Eu acho que as coisas ficam melhores assim. Mas também há quem ponha a primeira letra da primeira palavra também em maiúscula. Vocês decidirão qual é que é a melhor forma de fazer as coisas, desde que se mantenham fiéis a essa forma para depois mais tarde saberem o que fizer. Então vamos dar aqui, já que é um texto de exemplo, vamos dar aqui uma instrução para ela fazer. Neste caso será echo. Um texto aleatório qualquer. Ok, aqui está definida a nossa função. Temos aqui definida a nossa função inicial. Mas uma função simplesmente definida não vai ser executada, por exemplo. Como veem, não acontece nada, apesar de estar cá o echo. E não é executada porquê? Porque, exatamente como eu disse no início do vídeo, uma função é um pedaço de código que pode ser reutilizado e, como tal, está à espera de ser chamado para utilização. A melhor forma de chamarmos para utilização, existem muitas, mas uma das formas será esta. Dizermos exatamente o título da função, o nome da função, desculpem. Abrir e fechar parênteses. Aqui passaríamos os argumentos, mas depois vamos falar sobre isso mais tarde. E o PHP o que é que vai fazer? Vai criar esta função, porque de cima para baixo, como vocês sabem, vai criar esta função e logo a seguir vai seguir uma instrução que é executá-la, que é a função só, mais nada. E o resultado disso vai ser lorem ipsum, que foi o que eu escrevi ali. Ipsum. Esqueci-me de referir que quando pedimos para executar a função, nós normalmente em programação chamamos calling a function ou chamar a função. Nós aqui o que fazemos é chamá-la. Portanto, eu pensava que ia demorar mais tempo a explicar isto, demorei pouco tempo, portanto eu vou já explicar, vou dar já um exemplo a seguir de como usar argumentos para a nossa função, ou seja, dar à nossa função argumentos para ser mais útil. Então, para passarmos argumentos, nós temos que ter, inicialmente,
argumentos. Por exemplo, como exemplo vamos tirar daqui isto e vamos dar um nome diferente à nossa função. Por exemplo, pode ser somar. Vamos usar o nome da nossa função aqui, somar. Vamos dar então dois argumentos à nossa função. Vamos criar para já o espaço para esses argumentos na própria função. Número 1, vírgula, número 2. Isto são dois argumentos que nós estamos a dar à nossa função. Estes argumentos são variáveis, portanto temos que pôr aqui a variável. E o que é que ele vai fazer com o número 1 e com o número 2? É aqui na função que nós vamos explicar, ou que vamos dizer à função o que é que ela tem que fazer, qual a sua função, a sua real função. E então, para nós neste momento vai ser echo, ou melhor, sim, podemos fazer logo, echo, a soma do número 1 com o número 2. Mas se nós executarmos isso agora, ele vai passar isto aqui, vai somar, vai dar problemas, vai dar vários erros. E esses erros prendem-se com o facto de faltar o argumento 1 e o argumento 2 também. Mas pronto, como falha no argumento 1, aqui está, argumento 2. Argumento 1 e argumento 2. Porque nós não lhes demos esses argumentos. Dissemos que ele teria que somar variáveis, mas não atribuímos nem criámos essas variáveis. Então temos que criar as variáveis. Nós queremos ir buscar estes números a inputs ou outras situações que mais tarde iremos ver. Mas para já vamos fazer assim. Vamos igualar já a um número, por exemplo, 2. E vamos declarar a nossa segunda função como número 2. E vamos dizer que é 5. Ok. Então, neste momento, o que é que temos? Temos o número 1, a variável número 1, que é 2, a variável número 2, que é 5, e vamos somar número 1 e o número 2, e vai dar um resultado. Estava a usar como nome das variáveis os nomes que eu vou usar a seguir, mas não é isso que eu quero fazer. Vamos pôr aqui número. Já vão entender porque é que eu digo isto. Número 1 e número 2. Porque, ao somar, nós temos que passar os tais argumentos, número 1 e número 2. Mas não significa que temos que criar estes argumentos aqui fora. Significa que temos que enviar os argumentos para a função. Nós estamos a chamar a função somar, mas ela vai estar à espera de dois valores. E então esses valores é os que vamos pôr aqui. Neste caso, nós criamos os valores lá em cima e dizemos número 1, vírgula, número 2. Isso. Ou seja, a função vai receber estas duas instruções e vai usá-las conforme nós definimos, certo? Para que ainda não haja para que não haja mesmo alguma dúvida, nós vamos trocar o número 1 e o número 2 por A e B. Não importa quais é que são as letras que vocês põem aqui, desde que as usem a seguir. Porque ela vai estar à espera destes argumentos. Não importa o que é que vocês chamaram as vossas variáveis ou que número é que essas variáveis têm. Importa é que a função tenha esses argumentos declarados e que use os declarados dentro dela. E quando vocês chamam a função, enviem dois valores para ela poder atribuir àquelas duas variáveis. Continua a ser 7, portanto funciona. Se pusermos aqui, por exemplo, 5, temos um 10 e a função funciona perfeitamente bem assim. Mas o número de argumentos que passamos para a função não tem que ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser mais. Vamos então fazer uma pequena experiência e não vamos usar números, vamos usar outra coisa. Damos aqui mais um argumento, que é o argumento C. E vamos pôr aqui outra instrução. E vamos dar um break. E vamos fazer um append. E vamos dar um break, que é para ele mudar de linha. E vamos fechar. Ok. Então temos que dizer-lhe agora o que é o C. O que é que poderá ser o C aqui. Vamos criar então uma variável diferente. Que poderá ter um nome de
Nome não, um texto. Pronto, acho que assim já fica. Assim já fica bem. Vamos por aqui 2 pontos. Ok. Agora, quando formos chamar esta função, teremos que chamar também, ou enviar-lhe também o argumento C, que será um terceiro argumento. Esse terceiro argumento será, neste caso, palavra. Palavra. Se formos executar o nosso código agora, o que é que vai acontecer? Vamos executar a função, vamos chamar a função e vamos dizer-lhe que o parâmetro 1 é o número 1, o parâmetro 2 é o número 2, que o parâmetro C é o número 3. E, neste caso, ele vai primeiro fazer um echo do C, que é este aqui, fazer um break, passar de linha, fazer um echo do A, mais B. E aqui está o resultado, saiu o número 10. Como podem ver, funcionou perfeitamente. Portanto, vocês podem usar strings, podem usar números, podem usar uma infinidade de coisas. Ok, isto foi o início do estudo das funções. Foram alguns exemplos bastante úteis de funções, que mais tarde vamos usar muito mais a fundo. Uma função sem argumentos, uma função com argumentos. No próximo vídeo, que este vídeo já vai um bocadinho longo, no próximo vídeo vamos falar de funções com retorno, ou seja, esta função não retorna nada, executa aquilo que nós mandamos e acaba ali o código. No próximo vídeo vamos falar de funções com retorno, funções das quais esperamos um retorno de um valor, de um cálculo, e usaremos esse retorno mais tarde. Para já é tudo, não se esqueçam de subscrever, passar a palavra, falar aos amigos do canal e continuem a ver os vídeos e a aprender. Muito obrigado por assistirem e até à próxima.